Metrópole Entrevista. Vamos lá conversar com Luiz Henrique do Amaral, presidente executivo da Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes. Eu fiquei muito pé da vida, fui o primeiro a gritar, porque é o seguinte, vai abrir bares e restaurantes, pô, maravilha, fui contra a reabertura passada, porque estávamos com 86% de taxa, 88%, descemos, reabriu, fui a favor, sou a favor da taxa, amigo. Vai descendo a taxa, eu sou a favor. Agora, como é que eu vou reabrir? O decreto está errado! Esse decreto está errado, começou errado, tem que rever o decreto com urgência. Como é que eu vou reabrir bar e restaurante e final de semana, onde é que eu ganho mais com bebida? Ah, mas eu não vou no bar e só tomo bebida, não. Calma, querido, eu vou explicar a você. A partir do momento que você senta num bar, que eu vou muito ali, o Boteco do Caranguejo, de Paulo Leite, de Ângelo Davi, no Pedra do Mar, no Pereira. Eu peço uma cerveja, com minha digníssima. Ela pede um drink. Isso é óbvio. Na sequência, eu peço o quê? Tira-gosto. Petisco. Quanto vale o tira-gosto? O dobro, o triplo da cerveja. O que é que eu estou querendo dizer? Que uma coisa puxa a outra. Correto, Camille? Isso é o óbvio. Agora, como é que amanhã eu vou para um bar e não vou beber? Fala aí, Luiz Henrique. Bom dia. Tô certo ou errado? Bom dia, Zé Eduardo. Obrigado pelo espaço, pela comparação de sempre. Você é sempre um parceiro de longa data do nosso segmento, a importância disso. E é exatamente o que você está trazendo e essa voz que a gente fala o tempo inteiro. Até mesmo para não ficar parecendo de estar em causa própria. Veja que a gente tem nessa grande discussão dois elementos fundamentais. O primeiro é vacina. Casa sem vacina, todo mundo grita, ninguém tem razão. A solução está por aí. Enquanto não tiver esse mecanismo, a gente tem que ficar fazendo essa administração do caos. E você tem do outro ponto o comportamento do indivíduo perante essa questão do protocolo sanitário e do momento que a gente está passando. No meio do caminho você tem as atividades empresariais todas seguindo protocolos criados no mundo inteiro desde março do ano passado para criar ambientes seguros. Essa junção a grande alquimia, é aquilo que faz com que tudo funcione de uma maneira ordenada, exatamente diante do quadro que a gente está vivendo. E aí você vem exatamente com um toque de recolher que restringe o horário de oferta de todas as atividades empresariais, fazendo com que você, obviamente, gere aglomerações, porque a concentração de horários são menores. Nos bares e restaurantes, especificamente, isso é devastador, porque você impõe uma lógica de raciocínio para as atividades empresariais única, quando, na verdade, você tem que preservar aquilo que é natural de cada atividade. Não importa para a gente ficar trabalhando, funcionando 8 horas por dia, simplesmente, porque a gente tem... É diferente de um comércio que você vai poder fazer a qualquer momento a sua compra e escolher seu dia. A alimentação, você se alimenta todo santo dia. E nós não somos só entretenimento e lazer. Nós somos também conveniência. Olhe várias distorções que acontecem no movimento hoje. Então você acaba tendo exatamente esse quadro distorcido. Quando você vai analisar o protocolo, você tira 2 dias da semana de bares e restaurantes funcionando, ou seja, vai se alimentar como 2 dias e bares e restaurantes fechados e o comércio funcionando e aquela pessoa comendo de maneira insalubre em ambientes que não estão preservados para isso. Como é que você para às 20 horas da noite, às 20, sendo que só entra até às 19, e você para com 80% do segmento? Como é que você pega esse horizonte que você está colocando de sexta-feira, a partir das 18 horas até as 5 horas da manhã da segunda, não pode ser vendida bebidas alcoólicas, e você aí faz com que esses ambientes seguros preparados para isso não recebam? Então veja que a gente está fizemos uma grande manifestação na quarta-feira, exatamente nesse sentido. A gente sabe das contribuições e de toda a responsabilidade. Agora, nós estamos atuando pontualmente, toque de recolher para as 22 horas nessa primeira fase,
fase, e a liberação da venda de bebidas alcoólicas em ambientes controlados de bares e restaurantes com protocolos sanitários. E isso não é porque a gente simplesmente acha, você acompanhou isso de perto, nós vivemos isso realmente no Rio Vermelho e em Itapuã. Nós, em parceria com a prefeitura, eliminamos o problema da aglomeração e mantivemos as atividades empresariais de bares e restaurantes funcionando tranquilamente, operando com a sua responsabilidade, não servindo ninguém que esteja em pé, com a área do restaurante completamente delimitada, facilitando o trabalho da fiscalização. Então veja que a gente precisa sair dessa regra comum de que achar que todo mundo se encaixa num processo. Então tem várias distorções que a gente precisa imediatamente combater, e aí, Eduardo, a gente precisa ver essa questão do imediato, porque as palavras às vezes escapam. E o imediato é verdadeiro, você sabe disso. Nós estamos numa semana agora que está vencendo o salário e não tem dinheiro para pagar salário. A bendita MP do governo federal até agora não saiu. E o desespero está batendo. 7 em cada 10 bares e restaurantes não tem como pagar a folha de pagamento de 280 mil famílias no estado da Bahia. Me diga vocês, se tem algum município, dos 417 municípios do estado da Bahia, que não tenha um bar ou um restaurante. Esse impacto é gigantesco, fora o que você é sempre porta-voz, os músicos, os agricultores familiares, as marisqueiras, os pescadores, todos esses que estão envolvidos nessa questão. Então a gente tem um grau de responsabilidade gigantesco, e a gente precisa despertar as autoridades para resolver essa distorção imediatamente, porque não se tem mais tempo, como você falou aí, a paciência, mas não é só a paciência se esgotou, o recurso se esgotaram. Então a gente está nessa luta de transformação para adequação daquela realidade, Zé. E eu lhe pergunto, vamos ser prático aqui, eu lhe pergunto, os bares, sem poder vender bebida alcoólica. Tomei conhecimento que daqueles bares do Rio Vermelho, acho que só um vai abrir no sábado. Porque, vem cá, o bar é para você sentar, pedir uma acarajé, tomar uma cerveja e vai. Camille mesmo gosta, por idade, cai todo mundo. Obviamente, o custo. O custo acaba sendo maior para você abrir, né, Zé? Exato, porque... exato. No momento que a gente tá... Então, eu soube que daqueles bares do Rio Vermelho, que eu amo sentar ali, tomar uma cervejinha com a acarajé, com a bará, dar risada e brincar, não vão abrir. Isso procede? Tem bares que não vão abrir? Não só procede, Zé, que a gente recomenda que faça conta. Entendi. Porque significa desse movimento de parar, significa, na verdade, a retomada você ter a oferta de almoço, tá? O resto é conversa. Então, você não existe você trabalhar para fechar às 19 e começar a trabalhar. Então, é exatamente, faça a conta, porque você pode estar sangrando muito mais do que está resolvendo. Porque isso atinge, Zé, 80% do faturamento de bares e restaurantes de uma linha geral. Não é só conveniência. Vamos entender outro drama, Zé, que está acontecendo. Restaurantes comerciais, você bem conhece isso, funcionam de segunda a sexta para almoço, exatamente ao redor. E o que é que está acontecendo? Ele tem que parar segunda e terça, porque segunda e terça o decreto não permite. E aí acontece o que com essa pessoa? Então ele fica parado, não fica parado dois dias na semana, que naturalmente fica, ele fica parado 4 dias na semana. Então veja, você está atingindo 80% do faturamento do segmento. Então não há efetivamente retorno real das atividades de bares e restaurantes nessa primeira fase. Isso precisa ser dito com toda clareza e a gente precisa transformar isso imediatamente. Camille Martinho, perguntas aí para Luiz Henrique, presidente executivo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Isso, bom dia novamente, Luiz. Bom, eu queria saber quais são as suas perspectivas para os próximos dias, né? Você acha que vai dar para fazer essa recuperação desse prejuízo? Essas medidas são válidas até o dia 12, né? Até a segunda-feira, claro, caso não sejam prorrogadas. Você acredita que, se forem prorrogadas ou se não forem, como fazer essa recuperação desse prejuízo? A gente tem uma preocupação muito grande, Camille, de estar trazendo qualificação para o debate em cima de dados e construção de soma o tempo inteiro. É aquilo que Zé falou, está reabrindo, está coisando, as taxas estão baixando, vamos celebrar e vamos atuar. São passos importantíssimos de conquista, de retorno à normalidade, mas a gente precisa trazer os dados para ajustar as distorções. E exatamente o que você está colocando, se mantidas as condições atuais da chamada retomada das atividades empresariais hoje,
7 em cada 10 bares e restaurantes do estado da Bahia, onde tem 280 mil famílias dependendo diretamente dessa atividade, estarão fechadas até o final do mês. Isso é um quadro desesperador. Isso precisa ser alterado. Mantidas as atuais condições dos decretos estadual e dos decretos municipais em boa parte do estado da Bahia, vão fazer com que 7 em cada 10 bares e restaurantes fechem. E isso a gente está falando de 280 mil famílias que nós precisamos achar a equação correta. Então veja que é um quadro que porque, olha o maior exemplo, nós estamos nessa primeira semana, nós temos salário para pagar, nós temos IPTU para pagar, nós temos aluguel para pagar, nós temos os impostos federais da primeira, agora já na dia 7, já a partir de agora, e você tem ainda depois na segunda quinzena aí fornecedores, né, de uma maneira geral o tempo inteiro, para pagar. E ainda tem um outro grande drama que Zé Eduardo acompanha de perto. Hoje é desesperador ficar aguardando a possibilidade da chegada de um preposto da Embasa ou da Coelba para fazer o corte de fornecimento de água ou de luz. Aí é a decretação final da sentença de morte para aquela empresa e para todas aquelas famílias que estão falando ali. Porque a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de empresa, que fica parecendo que empresa é um ser extraordinário. Empresa é uma ficção jurídica criada para estabelecer as regras de relacionamento de pessoas gerando emprego e renda. Então, nós estamos falando de pessoas. Essa é a grande discussão. Então, veja o grau de dificuldades existentes e o grau de necessidade de superação que a gente precisa colocar. Então, mantidas as atuais condições, 7 em cada 10 vão fechar. Tá bom. Luiz Henrique do Amaral, presidente executivo da Abrazel, muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Zé. Você é uma força sempre muito presente, nossa gratidão, e que tudo isso se transforme da melhor maneira possível, porque a gente está aqui para somar sempre. Forte abraço. Valeu!